Amém, amém. Que alegria, que privilégio podemos louvar o nosso Deus pela sua graça, cantarmos aquilo que sabemos que dele é verdade. Então, uma boa tarde a todos e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, seja com sua casa, seja com os seus. Amém? Esse domingo é muito especial, ele faz parte de uma série de domingos bastante especiais para nós. Mês de agosto, mês de aniversário da Calvary Campo. E esse mês nós receberemos, ou estamos recebendo, dois amigos queridos que fazem parte da nossa história e, portanto, não poderiam deixar de fazer parte também desse nosso mês de celebrações. Então, hoje, em ambos os cultos, domingo que vem também, em ambos os cultos, outro amigo. Então, sem muitas delongas, eu queria chamá-lo aqui, mas eu queria que nós recebêssemos com muita alegria, com muito carinho, uma salva de palmas, nosso amigo pastor Sebastião Júnior. Você já está naquele momento que a gente assim já não precisa muito apresentar. Obrigado. O Júnior é um amigo querido, um amigo pessoal, alguém que faz parte da trajetória dessa nossa comunidade, alguém que tem acompanhado-a de perto há alguns anos, né? Nossas famílias são amigas, nossos filhos se conhecem, não são tão próximos quanto eu gostaria que fossem devido à distância e à geografia, mas é alguém que tem abençoado a minha vida, tem abençoado essa igreja, tem sido bênção no ambiente onde ele está inserido, no contexto da comunidade local e também por onde passa, pregando pelo Brasil. E aqui a gente só chama gente que faz parte mesmo da nossa história, gente que é amigo. Estou vendo um outro amigo que veio aqui te ouvir, inclusive. E então, Júnior, obrigado por aceitar meu convite, nosso convite, com tamanha prontidão. Tenho certeza... Opa! É bom falhar comigo, é melhor comigo do que contigo. Eu acho que já é bom a gente ver outras pilhas, será que não? Essa é nova? Então, beleza, vamos na fé. Qualquer coisa a gente troca. Obrigado, tá? Tenho certeza que nós seremos abençoados pela palavra de Deus através da sua vida. Quero orar com você. Deus, obrigado. Obrigado pelo privilégio de termos o Júnior aqui. Obrigado pelos dons, pelos talentos e pelo exercício vocacional que tem desembocado em nossas vidas através da vida dele. Que o Senhor, nesse momento, não apenas fale, seria um tanto repetitivo, até reducionista pedir isso. O Senhor fala, o Senhor está falando, o Senhor vai falar através do teu servo. Então, nós só queremos discernir a tua boa voz, perceber a tua boa mão e aplicar a tua boa vontade. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa noite, né? 6 horas a gente já não sabe o que fala, mas é bom estar aqui com vocês. É bom voltar a este lugar para compartilhar depois de um tempo. Calvary tem um lugar muito especial no meu coração, desde o momento que eu os conheci, mesmo sem vocês me conhecerem. Para quem não sabe, eu nasci, cresci, minha adolescência e juventude foi nessa cidade. Gosto muito de Campo Mourão, aqui é o lugar que, andando na rua, eu sou chamado de Juninho. E isso é muito bom, não é? Eu encontro os amigos, ele fala: e aí, Juninho? Estudei no Marechal Cândido Rondon, até o 6º ano eu fui um bom aluno, do 7º para frente fui pior que você possa imaginar. Sou casado com uma professora, ela diz que eu sou proibido de contar minhas histórias como aluno para os meus filhos, que a exigência lá é alta. Mas ao 7º ano eu fiz um compromisso comigo mesmo, que em um bimestre eu ia zerar todas as matérias. E eu consegui, entendeu? E aí eu fui, a vida não foi me levando por um caminho perigoso, mas aí o Senhor me encontrou na jornada, me transformou, e hoje pode ficar tranquilo que eu acho que você não vai ouvir algo de um cara tão imbecil assim, né? O Espírito Santo deixa a gente um pouco mais sábio.
Mas aí foi aqui que eu cresci, nessa cidade. Os ossos dos meus pais estão enterrados nessa cidade. Sempre quando a lembrança vem, eu vou lá, dou uma olhadinha. Sei que eles não estão lá, sei que eles estão num lugar que daqui a pouco a gente vai se ver. Mas boas memórias, excelentes lembranças que eu tenho nessa cidade. E um dia era pelo Facebook, eu vi o Diego ali falando, há mais de 10 anos eu acho isso, né, Diego? Há mais de 15 anos, 15 quilos atrás, né? Mais de 15 quilos atrás, nossa, não é? Eu vi o Diego comentando e eu escrevi dizendo como eu sou grato a Deus por essa igreja existir nessa cidade, porque eu me apaixonei por tudo aquilo que essa igreja oferecia para as pessoas que queriam ouvir do Evangelho. E aí, a partir disso, a gente começou uma amizade que tem se tornado grandes irmãos. Então, estar aqui, ver tudo que vocês estão vivendo, ainda fui algumas vezes naquele lugar, aqui eu só estive falando naquele lugar, né? Foi na pandemia que eu vim pregar um dia, mas com vocês sentado é a primeira vez. E tem aqui também uma pessoa, não sei se vocês você já deve ter pelo menos apertado a mão dele, ele está vindo aqui há algum tempo, não é possível, o Gabriel veio fazer medicina aqui, e eu não falei nada, né? Falei, vamos ver para onde ele vai. E ele está frequentando, e eu batizei o Gabriel há 1 ano, 2 anos. Ele está fazendo medicina. Então falei, que bom, né? Então parece que ele conseguiu encontrar num lugar que eu também frequentaria. Então eu falei, não disse nada. Ele só não está aqui porque está visitando os pais, mas eu fiquei muito feliz quando ele disse que está frequentando a Calvary. Aí pude conhecer também o Everton agora. Bom saber que vocês estão aqui, grande amigo. Paulo, a Nath também são pastores, vieram aqui para me ouvir, espero que não se arrependa do que vocês fizeram nesse dia. Mas é isso aí, e é uma alegria poder estar aqui. Espero do profundo do meu coração que o Senhor Jesus fale com você. Fale com vocês neste mês de aniversário, que seja uma celebração de tão grande salvação que o Senhor tem revelado a você a partir dessa comunidade. E que vocês possam experimentar da bondade e da misericórdia do Senhor. Eu quero falar de um encontro improvável nessa noite. Nessa série, eu vou falar algo aqui e depois, no segundo culto, eu vou fazer uma outra mensagem, um cenário improvável para um acontecimento improvável. Seria muito preguiçoso, né? Vim para pregar 2 vezes e pregar o mesmo sermão. Então eu falo, vou pregar diferente, muita preguiça, né? Só uma vez. Na comunidade da gente, a gente faz isso, porque todo domingo você fica fazendo. Lá tem 2 cultos também, eu prego metade, eu invento para eles. Eu prego a metade do sermão num culto e metade no outro. Então, sermão de 50 minutos eu divido em 25. Prego menos, mas prego um só sermão. Porque isso dá muito trabalho, você não imagina o tanto. Vamos lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 45. João 1, 45. Se puder me trazer uma água natural, eu agradeço. Tá bom, gente? João 1, 45. Eu estou sozinho, a Ellen e as crianças, o Felipe ouviu falando isso, ele briga comigo, ele já tem 13 anos, ele já não é mais uma criança. Ele não cansa, mas vai ser sempre uma criança para a gente. Eles vão vir no próximo culto, então por isso que não estão aqui agora, a Ellen e os 2 meninos. João 1, 45. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem ver. Jesus viu Natanael e se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: mestre,
Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhes Jesus: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Filipe está impactado com o que está acontecendo em sua vida. É um momento único. Seus olhos contemplaram aquilo que muita gente gostaria de ver. No seu coração já havia a convicção que a história estava se cumprindo diante dos seus olhos. Ele estava tomado na mente, no coração, não por uma notícia, mas por uma relação que passa a ser desenvolvida com o Senhor, o Cristo, o desejado das nações. Isso toma conta da sua mente, do seu coração, do seu tempo, e Ele quer que isso se torne cada vez mais público. O desejo dele é que os seus amigos passem a conhecer aquele que está diante dos seus olhos. E ele começa a anunciar isso a alguns amigos. E Natanael é um desses. Natanael se aproxima de Filipe, obrigado, e escuta dele aquele que havia sido anunciado, que a história estava esperando. Aconteceu, ele chegou. E quem é? É o filho da Dona Maria, é o filho do seu José. E de onde ele vem? Ele vem de Nazaré. Não é possível que Deus se fez gente num cenário tão improvável. A partir de uma história aparentemente insignificante, de um gueto como esse pode sair o rei de Israel. Pode vir alguma coisa extraordinária, excelente desse ambiente. Vem ver. Vem, Natanael. Vem conversar com ele. Vem ver como Deus se encarnou. Vem ver como Deus fala, como Deus vê, a maneira como Ele escuta. Vem ver para onde os pés de Deus estão caminhando. Vem ver o cenário da encarnação. E a hora que ele está se aproximando, antes mesmo dele dizer quem era, de onde ele estava vindo, qual era o seu nome, Jesus aponta um acontecimento histórico existencial. Um dia onde somente na mente de Natanael estava claro o que aquele dia significava para a sua história, o que aquele dia tinha acontecido, o que naquele dia tinha acontecido, quais foram as perguntas, as crises que um dia debaixo da figueira produziram no seu coração. E Jesus diz a ele: eu te vi neste lugar. E aí quando ele diz isso, esse homem para e fala: como assim? Era impossível, ninguém me via naquele lugar. Ninguém tinha olhar para mim. Ninguém sabia que eu estava fazendo ali. Ninguém sabia da angústia, dos gritos do meu coração, das perguntas que eu fazia. Diz: eu te vi. E aí os olhos desse homem se abrem e dizem: então você é mesmo aquele que o Filipe está falando, de fato é você. Ele diz: agora você acredita, mas vem andar comigo, e você vai viver um mistério inexplicável diante da razão humana, impossível de contemplar a partir dos olhos físicos, somente pela fé. O mistério de ver anjos descendo e subindo, e uma caminhada permanente de um mistério do céu, do reino de Deus invadindo.
e pessoas possessas sendo libertas, cegos começando a ver, coxos andando, famílias restauradas, corações angustiados sendo transformados. Vem andar comigo, e a cada dia você vai ver uma escada rolante de anjos subindo e descendo, e você vai ver o que você nunca viu. Agora, o que esse acontecimento nos ensina? O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a sua história? A primeira coisa é o mistério de ser achado. É um mistério de sermos encontrados por Cristo. A graça de Deus nos encontrando, não só a graça, mas o próprio Cristo. Quando não havia nenhuma disposição no nosso coração para o encontro. Quando não havia nenhum cenário religioso preparado para promover esse encontro de maneira clara, nítida. Esse encontro que se dá para além do clero, do sacerdote, do pastor, do templo, desse lugar, da música, da canção. E a gente vai achando Deus, porque Ele já nos achou há algum tempo. A gente encontra Cristo, porque Ele já encontrou com a gente, mesmo sem a gente perceber. Esses olhos que se abrem diante dEle, declara que Ele é o Cristo, mas que os olhos de Cristo já estavam abertos para a nossa vida, sem a gente ter a mínima percepção disso. E a gente se depara com um encontro que ele já está sendo desenhado, construído, sem mesmo a gente perceber ao longo da nossa vida. Eu estou falando das nossas figueiras. Eu estou falando desses encontros que Ele teve com a gente e a gente nem percebeu. Desses ouvidos que se abriram para as orações mais loucas, e a gente achou que a gente estava jogando palavras ao vento. Essas figueiras que surgiram, colocando uma série de questionamentos nos nossos corações, se de fato Ele existe, se é real, qual é o sentido da vida, o significado, por que a gente está aqui, para onde a gente está indo. Essa figueira que se estala, quando a gente experimenta da dor do luto, a figueira que se estala quando um divórcio inesperado explode, a figueira que vem, se instala diante da notícia de um médico que a enfermidade chegou na sua casa, na sua vida ou em alguém da sua família e você não sabe mais como resolver isso. E aí a gente sai pela vida, achando que a gente está sozinho, que a gente não está falando com ninguém, que a gente está no esquecimento, não existe nenhum cenário religioso desenhado. Não tem púlpito, não tem templo, não tem canção, não tem liturgia, não tem nada. Tem a vida, tem a figueira, tem a esquina, tem a rua, tem a praça. E Ele vai achando a gente. E mesmo sem a gente perceber, Ele já vai contemplando a nossa história. E de repente a gente chega num culto como esse e a gente diz, achei. Ele fala, eu já estou te achando há tanto tempo. Eu já estou te vendo há quanto tempo? Eu te conhecia sem mesmo você saber meu nome. Hoje os seus olhos se abrem para você me ver. Mas os meus olhos já têm te contemplado há quanto tempo? Com amor eterno eu te amei, e com amável benignidade eu tenho te atraído. Foi isso que Jeremias nos fala. Então a gente acha quem achou a gente encontra quem já tem encontrado a gente. Eu não sei qual foi a sua figueira, eu não sei qual foi o acontecimento que fez você questionar tantas coisas na sua vida. Essa figueira não é um dia qualquer, não é um dia comum, é um dia das perguntas sérias, do vazio da alma.
Quantas vezes, na minha juventude, nesse momento de afastamento do Evangelho, tentando encontrar sentido para a vida, eu andava pelas ruas dessa cidade. Eu me lembro claramente de um dia onde eu parei num dia de chuva, por volta das 11 horas da noite, tentando encontrar significado para a vida. Eu sentei no meio-fio, peguei o caderno e comecei a escrever todos os meus erros, os meus pecados. Peguei aquilo, embrulhei e falei: se o Senhor existe de fato, pega essa história que eu não aguento mais vivê-la e leva para longe, assim como essa enxurrada, essa correnteza nesse meio-fio conduz toda a sujeira da rua. Pega a minha história suja e leva para longe de mim. Algumas avenidas aqui atrás eu fiz isso. Era a minha figueira. Quantas madrugadas, se você é aqui de muito tempo, você vai lembrar da tal boatinha do Moroense, do 10 de outubro, 4, 5 da manhã, eu não podia voltar para casa, pai crente, minha mãe orando, eu chegava em casa, minha mãe estava orando, na minha cama, e eu dizia para minha mãe o seguinte: eu vou dormir na casa do meu amigo, e o meu amigo dizia que ia dormir na minha casa. Então quando acabava a noite, 4, 5 da manhã, a gente não tinha para onde dormir. Aí eu ia dormir na praça, não pensando nela, né? Como diz. Mas eu ia para a praça, uma angústia terrível. No outro dia de manhã eu estava lá na escola dominical, para poder ter ficha limpa com a minha mãe. Meu pai adquiriu uma sorveteria, de vez em quando eu pegava a chave, escondia e ia dormir no chão da sorveteria, para poder não denunciar as noites de festa que eu gostaria de viver. Mas quando amanhecia, a figueira se estabelecia, ela nascia do dia para a noite. E eu olhava para o alto e falava: cadê você? Cadê o sentido? Cadê o significado? Quem sabe que eu falo com gente aqui que está ainda nesse processo, tateando no escuro. Mas o encontro improvável é fruto daquele que está nos encontrando. A segunda coisa que me chama a atenção é essa presença de Filipe. É o amigo de Jesus apresentando os seus velhos amigos para o seu novo amigo. Vem, Natanael, vem conhecer quem eu já conheço. Vem olhar para aquele que eu já estou conhecendo, sabendo quem é. Vem contemplar o que a história já se mostrou, se revelou ao meu coração. Deixa eu te apresentar o meu novo amigo. Você é um velho amigo de caminhada. E ele pega na mão de Natanael e fala: vem andar, vem chegar perto dele. A beleza do Evangelho está que Deus, na sua soberania, na sua graça, no seu poder, poderia se revelar de inúmeras formas, poderia se fazer conhecido de tantos jeitos, dos mais diversos possíveis, mas Ele se permitiu se revelar a partir de vasos de barro, de homens e mulheres comuns, que estão andando pela vida e estão promovendo esses encontros improváveis, que o tempo todo, em oração, em caminhada, estão pegando gente pela vida e está dizendo: vem ver quem eu encontrei, vem ver quem me encontrou, vem ver aquilo que eu estou percebendo, que os meus olhos estão agora vendo diante de si. Vem ver como Ele é,
Vem ver como ele fala. Essas pessoas que ao mesmo tempo estão sendo encontradas por Deus, estão fazendo da sua vida um ambiente de encontro, um cenário de encontro da graça de Deus com a vida humana, do Evangelho, da pessoa de Cristo. A beleza disso. Não existe nada mais significativo do que essa história, do que essa existência que anda pela vida, pegando as pessoas e dizendo: vem ver, vem ver. Eu pego as crianças da minha comunidade e tomo as mãos dessas crianças e digo: vem ver. Eu pego os meus filhos e estou dizendo a eles todos os dias: vem ver. Esse pai que pega a sua família pelas mãos e diz: vem ver, vem contemplar. É aquele cafezinho na universidade, aquele cafezinho no ambiente de trabalho, aquela coisa que parece sem sentido, mas vocês percebem que esse é o momento, e você toma pela mão e diz: vem ver. O Cristo que se permite revelar a partir de você, que se deixa anunciar, é o escândalo da graça, o anúncio pelas pessoas menos prováveis. Quem que quer ter credibilidade no conteúdo da mensagem, que se deixa anunciar primeiramente por uma mulher, dentro da sua cultura de totalmente desprezo à figura feminina? Quem, querendo credibilidade na sua mensagem, ou no conteúdo do que será dito, se permite anunciar por uma Maria Madalena, a proclamadora da ressurreição, a viagem da graça de alguém que nasce de uma virgem, e se deixa anunciar por uma mulher, publicamente carregando uma vergonha social? Quem se permite anunciar e deixar com que uma samaritana, depois de beber da água da vida, saia jorrando dessa água pelo mundo e dizendo às pessoas: vem ver, vem ver. Vasos de barro, carregando um tesouro no seu coração. Então a gente acha quem achou, e a gente vive anunciando esse encontro. A gente vive dizendo isso para os nossos velhos amigos. Ele não vai se permitir ser anunciado de outra forma que não seja você. Você foi quem Deus escolheu nessa cidade para ir pegando os seus amigos pelas mãos e Jesus e dizendo: vem ver. Isso é mais do que convidar para um culto. Isso é mais do que convidar alguém para experimentar de uma liturgia no templo. Isso é convidar alguém para viver a experiência mais fascinante que um homem e uma mulher podem ter. Vem ver, Natanael. Vem ver o que está acontecendo. E aí, quando ele começa a perguntar: mas quem é? Quem é esse que você está falando? E aí ele diz no versículo 45, ele é aquele quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas falaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. E aí ele diz: pode vir alguma coisa boa de lá? Ele está dizendo o seguinte: até aqui a gente encontrava aquilo que era anunciado. Até a chegada dele, Natanael, a gente estava tateando no escuro. Era um rascunho, era um projeto, era uma realidade que, mesmo a gente tentando ter clareza do que significava, a gente não tinha muito sentido. Mas ele chegou. E não é mais um encontro agora que tem a ver com aspectos do intelecto. O encontro agora já não é mais aquele encontro de alguém que é anunciado na sinagoga.
O encontro já não é mais um encontro dentro dos ambientes religiosos no dia de sábado. Não é mais um encontro com o que a história está falando sobre ele. Até aqui a gente viveu esse entendimento. Era alguém que a gente falava sobre ele, que a gente lia sobre ele, que a gente estudava sobre ele, que a gente tentava encontrar qual seria o momento histórico do acontecimento. Mas agora não, Natanael. Agora tem vida, tem carne, é uma pessoa. Eu não estou te levando para um encontro com um curso, eu não estou te levando para encontrar com um compêndio teológico, sistemático, eu não estou levando você para um encontro litúrgico, religioso, dentro de quatro paredes. Eu não estou levando você para isso, eu estou levando você para encontrar uma pessoa. Tudo mudou. Até agora a gente estava percebendo alguma coisa que era anunciado a partir do cenário religioso, mas nele é tudo diferente. Ele é a própria teologia, é o Deus encarnado. Se a gente agora quer saber quem Deus olha, é a partir dele. Quem Deus toca é a partir dele. A agenda de Deus está aberta para que tipo de gente ele vai nos revelar. Qual é a agenda, o calendário, o jeito de Deus se relacionar com homens e mulheres neste mundo. Aqui está a beleza do Evangelho de Jesus. Primeiro é uma experiência visceral. Tomou conta da minha vida. Eu falo de uma vida que invadiu a minha existência, que não tomou conta dos espaços da minha vida, tomou a minha alma, o meu coração, tudo que há em mim. A minha vida é dele. Eu o conheço, não porque eu fiz um curso de teologia, eu o conheço não porque participei e segui todos os ritos que a religião me pedia para que eu pudesse ser alguém adequado para aquele cenário. Eu o conheço não porque escutei falar sobre ele, eu o conheço porque ele é real. Ele é uma pessoa. Eu vivo com ele. Ele vive comigo. É uma jornada. Eu não saio daqui e ele fica aqui me esperando domingo que vem. Ele vai. Ele está na minha sala de trabalho. Ele está na cozinha da minha casa. Ele está nos ambientes da minha família. Ele está na mesa com os meus amigos. Vem ver, Natanael. Vem ver o que a gente só conhecia nos livros. Vem ver o que a gente só conhecia por relatos históricos. Vem ver aquilo que o profeta disse, mas agora já não é mais uma palavra, é uma pessoa. E você precisa conhecê-lo. É um encontro com uma pessoa chamada Jesus. O que a gente tenta fazer como comunidade de fé, como igreja do Senhor, é fazer com que aquilo que realmente transformou as nossas vidas e faz sentido para a gente se torne uma realidade na vida das pessoas. O que a gente está dizendo é: vem ver o quê? Ele. Não dá para você entrar numa reunião como essa e sair e não ter a clareza que Ele está aqui, esse mistério da presença, de um encontro. Ele está aqui.
Eu vim aqui por causa dele. É sobre ele. E eu saio daqui, eu saio com ele. Eu acordo e ele está aqui, está perto. É o Deus com a gente. É o Deus conosco. Vem ver. Vem caminhar. Vem mudar toda a nossa compreensão de vida a partir daquilo que historicamente nos formou. Porque aí Natanael salta dessa loucura de Felipe e diz: mas é o seguinte, se você me dissesse um outro cenário, eu até acreditaria, mas não dá para acreditar que vem de Nazaré. É o cenário improvável para um encontro improvável. É de Nazaré, lógico que é. Mas vem ver, porque você vai mudar toda a sua forma de enxergar o mundo. Até hoje, Natanael, você vê o mundo a partir dos valores, conteúdos, compreensões daquilo que lhe foi mostrado. O Evangelho vai te dar um novo jeito de interpretar a vida. Você vai ver que veio de lá, porque todo mundo a partir de agora virá de lá. Não é mais gente com a compreensão clara dos fatos, gente bem formadinha, bonitinha, certinha, não. Ele vem dali porque tudo que vem a partir dele agora vem desse lugar, que todo mundo que olhar diz: não dá para esperar coisa boa. Ele vem de lá porque de lá também vai vir Gadareno. Ele vem de lá porque de lá também vai vir Zaqueu. É desse lugar que a história da redenção vai emergir. É desse lugar que a história do amor de Deus será contada. E agora, você vai aprender a olhar para a vida, não mais com a velha concepção, com a velha mentalidade de alguém que ainda não entendeu o Evangelho, de onde ele brota e o que ele produz e o que ele faz acontecer, quando a boa semente do Evangelho é lançada. É de lá, é de Nazaré, é do lugar menos provável, surgiu. Tem uma canção que diz, você já deve ter ouvido: Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da maldade da pessoa ruim, e por aí vai. É o Evangelho nos livrando da gente. É o Evangelho arrancando da gente, nos protegendo de quem a gente é. Aquele que se encontrou com Jesus não vê mais o mundo do mesmo jeito, porque foi convidado para viver uma realidade do reino que está no campo do absurdo, do ilógico, daquilo que é considerado loucura para o mundo, para aqueles que estão se perdendo, mas para quem experimentou do Evangelho é o poder de Deus. É daí que ele vai surgir, é desse cenário, é dessa pessoa que a história da redenção passará a ser contada. E para a gente finalizar, eu gosto quando Jesus convida Natanael a viver essa experiência do mistério permanente, contínuo, dizendo a ele: ó, porque eu te disse que eu te vi quando ninguém te via, que eu te ouvi quando ninguém te ouvia, que eu sabia onde você estava quando você imaginou que estava sozinho. Você está crendo? Você vai começar a viver uma experiência a partir de agora. Você vai ver os céus abertos e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa experiência de uma relação com Cristo, que faz a gente viver essa realidade permanente. À medida que a gente caminha com Ele, o Evangelho vai sendo proclamado,
a partir das nossas vidas, nós vamos vendo essas ações, esse movimento diário e divino, tocando o mundo, anjos subindo e descendo, e pessoas sendo transformadas, sendo salvas, famílias sendo restauradas, jovens encontrando sentido para a vida, significado, pessoas experimentando de um milagre, de cura na sua vida, na sua alma, pessoas encontrando significado e paz na vida, perdão, reconciliação, encontros, anjos subindo e descendo, à medida que a gente vai andando pela vida com Ele. Esse mistério da visitação de Deus a partir de Jesus. Os céus se abriram, foi rasgado, a agenda de Deus foi aberta, e esse visitar do Senhor e da sua graça sobre o mundo, sobre as famílias, sobre a sua vida, essa experiência de ver anjos subindo e descendo à medida que você educa os seus filhos, e a verdade de Deus explodindo no coração deles. Você andando pela vida, encontrando pessoas e anjos subindo e descendo, e o reino de Deus se estabelecendo a partir de encontros aparentemente simples, mas carregados de significado. Num culto como esse, anjos subindo e descendo e pessoas sendo tocadas, visitadas, essa história subjetiva acontecendo nos corações, pessoas sendo transformadas na sua alma. Você não consegue medir o que acontece, o mistério do que acontece numa reunião como essa, quando canções são entoadas. Você não consegue entender o que está acontecendo ali naquele ambiente, onde aquelas crianças estão, anjos descendo e subindo, e crianças sendo visitadas, tocadas, encontrando significado, sentido para a vida. Você andar pela vida com essa compreensão desse mistério, que somente pode ser entendido pela fé, que à medida que a gente anda, caminha, anjos subindo e descendo, e vidas sendo transformadas. Vem andar. Você está impressionado por eu saber da sua história. Eu vou fazer da sua história uma história que vai ter a alegria de contemplar esse movimento celestial no mundo, nas vidas. E está aí o sentido da nossa vida e da nossa existência. Está aí o porquê da gente caminhar com o Evangelho de Jesus no peito, amando ao Senhor e com Ele, porque a gente vive uma realidade. Eu não estou dizendo isso no processo místico de se tornar alguém que fala o que ninguém entende, que diz coisas que é incompreensível. Eu não estou falando disso para que você se torne um ser religioso, que você não consegue mais ter contato com a vida, não. Eu estou falando de uma realidade que é como a realidade de Jesus. É alguém que falava e todo mundo entendia. Era alguém que amava e as pessoas se sentiam amadas. Era alguém que falava de perdão e as pessoas se sentiam perdoadas. Era alguém que falava de reconciliação e as pessoas eram reconciliadas. Era alguém que dizia: vai e não peques mais, dando um senso de liberdade para as pessoas. Anjos subindo e descendo, num processo infindável do movimento do reino de Deus sobre o mundo. A gente precisa experimentar disso. Quem sabe eu falo com gente aqui que precisa primeiro compreender quem Ele é, não a partir do que foi lhe falado, não a partir do que você leu, não a partir do que foi anunciado a você, mas a partir de uma experiência viva e transformadora. Eu te apresento o Senhor Jesus, uma pessoa que está aqui, que pisou nesse chão, para que homens e mulheres passassem a dizer de maneira permanente: vem e vê. Amém? Coloque-se em pé nesse instante. Quero chamar aqui o pessoal do louvor. Feche os seus olhos. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré,
filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Vem e vê. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor Jesus. E se revele nesse instante, enquanto cantamos, aos corações que precisam te ver. Gente que está tentando encontrar sentido e significado para a sua vida debaixo de uma figueira. Quem sabe se sentindo só, desamparado. Mas que agora a tua graça e o teu amor se derrame sobre este lugar. Em nome de Jesus.